Olá a todos, quem está falando é o professor Hércules. Na aula de hoje vamos falar a respeito do plano de Argand-Gauss. Uma boa aula para todos vocês. Objetivos dessa aula: representar os números complexos no plano de Argand-Gauss. Fazer a correspondência entre os números complexos e os pontos do plano cartesiano. E reconhecer no módulo de Z a representação do segmento de extremidades na origem e na imagem do número complexo Z. Vamos ao plano de Argand-Gauss, que é bem semelhante ao plano cartesiano. Nós temos no eixo horizontal a parte real e no eixo vertical a parte imaginária. Qualquer ponto P de coordenadas AB no plano complexo é a representação geométrica do número complexo Z igual a A mais BI. O ponto P é chamado de imagem ou afixo do número complexo Z igual a A mais BI. Falando um pouquinho mais do plano de Argand-Gauss, reparem que nós temos novamente o ponto P e nós temos aí o módulo de P, que é esse segmento ou esse vetor. Então, o módulo de Z igual a A mais BI é a representação do vetor ou segmento de extremidades na origem e na imagem do número complexo Z igual a A mais BI. Segmentos simétricos, a gente passa a ter segmentos simétricos quando a gente trabalha com o módulo e o seu conjugado. Desculpa, quando a gente trabalha com o número complexo e o seu conjugado. Então, observe a simetria em relação ao eixo real entre o número complexo Z igual a x mais yi e o seu conjugado, que seria x menos yi. Então, a simetria em relação ao eixo horizontal. Vamos ver alguns exemplos. Então, foi feito o plano de Argand-Gauss e nesse plano está localizado 7 pontos que representam 7 números complexos. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 e Z7. Então, começando pelo Z1, o Z1 é o ponto, é o afixo 3, 4. Que a forma algébrica dele é Z1 igual a 3 mais 4i. O ponto Z2 vai ser o ponto 0 e 3. E ele é o complexo, na forma algébrica, Z2 igual a 3i. O terceiro ponto é o ponto menos 6 e 0. A representação algébrica é Z3 igual a menos 6. Reparem que os números que estão no eixo real não têm a parte imaginária. O quarto ponto é o ponto 2 e 0, que também está no eixo real, não tem a parte imaginária. Então, Z4 é igual a 2. Já o ponto 5 é o ponto Z5, é o ponto 0 e menos 1, é um ponto que está no eixo imaginário. Esse ponto ele é imaginário puro, então Z5 é menos i. O próximo ponto, Z6, é menos 2 e menos 3, que é o complexo Z6 igual a menos 2 menos 3i. E o último ponto, ponto 7, ponto 1 e menos 5, que na forma algébrica é Z7 igual a 1 menos 5i. Esses foram alguns exemplos de como localizar o ponto e o quanto que eles representam, tanto na parte de afixo como na forma algébrica. Chegamos no final desta aula, na qual vimos o plano de Argand-Gauss.
Procurem fazer os exercícios propostos. Uma boa semana para vocês e até breve.